Acho que os carros clássicos têm uma nostalgia impossível de encontrar num carro moderno. Cada carro é totalmente diferente um do outro, cada um tem tipo um espírito. Eu sinto que andar num carro clássico de ano para ano é quase como se andássemos numa máquina do tempo. Cada carro transporta-nos para uma época e depois permite-nos comparar entre carros da mesma época como é que era uma marca, como é que era outra em termos de performance. E acho engraçado essas comparações e essa possibilidade de quase viajar no tempo e sentir coisas que nos carros modernos não nos transmitem. Sou o Tiago Gomes, tenho 27 anos e sou curador da Meigo Car Collection. A explicação do nome Meigo Car Collection é muito simples. É o acrónimo dos sobrenomes de família, Meireles Gomes. Então ficou Meigo Car Collection. Nós brincamos, temos o grupo Meigo, que abrange as nossas empresas, então a parte dos carros ficou Meigo Car Collection. Sempre andei de carros com o meu pai e ele tinha um carro antigo, um Mercedes 240D. Entretanto, o carro teve um acidente e arrumou. Os carros clássicos sempre despertaram interesse, via os carros e tudo, estava por dentro do assunto e achava que era até um investimento, só que andava a estudar, aprofundei o conhecimento e nunca tinha investido porque o foco era outras coisas. Entretanto, à custa de um 190 SL, consegui perceber que era possível rentabilizar também os investimentos através dos carros clássicos e então começou assim uma paixão. Quando conheci um amigo que me apresentou alguns negócios e comprei um 912, que foi o primeiro carro clássico que tive, e depois fui comprando outros carros, nomeadamente um Jaguar-E, depois um Cadillac, e depois foi sempre a evoluir até comprar coisas que nunca imaginei que teria hoje em dia e que felizmente parece um sonho, mas é real e espero continuar a comprar outros carros que se encaixem dentro do perfil da coleção. Inicialmente, quando comecei a coleção, queria comprar clássicos mais antigos, 50, 60, era o meu foco. Entretanto, fui aprimorando o gosto e os carros 70, 80 são os que procuro comprar, são mais fáceis de usar. Como eu não tenho muito tempo também para andar neles, nem fazer tanta manutenção, apesar de gostar dos carros antigos também, mas sinto que são mais trabalhosos, mais difícil de manter e não há tempo para tudo, então estou a optar por carros mais modernos. O carro mais antigo que temos é o Cadillac de 47 e o mais recente é o 8C de 2008. No fundo é uma coleção bastante eclética, apesar de estar mais representado pelos Porsche. E no fundo acabou por ser a marca mais representada na coleção, porque foram as oportunidades que foram aparecendo, foi mais da Porsche. Se me pudesse escolher, o meu sonho era ter uma coleção de Ferraris de topo. Só que não é tão fácil encontrar os carros e mantê-los e tudo. Cada história de um carro é uma aventura totalmente diferente. Posso contar, por exemplo, deste Dino, que o comprei sem querer, porque fui atrás do Porsche 930 Turbo e quando cheguei lá deparei-me com este Dino e tinha perdido o negócio de outro Dino há uma semana atrás. Então foi quase uma recompensa, não sei, uma coisa que não se explica. O sentimento quando encontrei o carro foi, pronto, vou ter que comprar. E acabei por comprar o 930 Turbo, o Dino e o Alpine, o A110 1600S de uma vez e no fundo tinha ido atrás de um carro. Depois temos outras histórias também engraçadas de carros que estão muito próximos de mim e eu não sabia. Já comprei carros a vizinhos quase de porta. Era o vizinho da frente que sabia que eu comprava carros e comprei de brincadeira. Entretanto já o vendi também. Mas foi uma brincadeira que o senhor disse que para não pôr à chuva que me entregava então o carro por o preço que eu tinha proposto, que foi muito mais baixo. Mas outros vizinhos de porta, por exemplo este 930 Speedster, o Porsche, e o 964, o carro era RS, também aqui de uma pessoa relativamente próxima, e acabei por ficar com os carros para eles não irem lá para fora, que também chegaram a estar na Alemanha anunciados, então consegui mantê-los cá. No fundo a coleção também resume-se muito à procura do próximo carro, onde é que ele estará, quero este modelo, onde é que haverá isto, e no mundo automóvel há sempre esta entreajuda e toda a gente conhece todos e conseguimos chegar aos carros, às vezes, que nem contamos encontrar. A história do carro mais difícil de comprar é até de um Toyota S800, que demorou 2 anos a comprar. Já tinha visto um anúncio há muito tempo, para aí há 4 anos atrás, entretanto o anúncio saiu do ar,
Depois no OLX, que eu faço quase uma pesquisa diária, OLX, Custo Justo e sites lá fora, vejo quase diariamente que oportunidade é que há para comprar. E apareceu novamente esse Toyota S800. E como eu já tenho um que está quase restaurado, fui atrás deste, que é outro Toyota português, e vi o carro, tudo bem e tal, e quis fazer negócio. Só que o senhor disse, olha, só fazemos negócio quando vierem os documentos dele. Então passou meio ano, perguntava, não veio. Mais meio ano, nada. E passado mais um ano, eu voltei a insistir com ele e finalmente, os documentos já vieram, não sei o quê, olha, podemos fazer negócio. Então demorei 2 anos a comprar um carro, que no fundo está lá em cima para restaurar, e foi a história mais longa e difícil, no fundo, de negociar, não pelo valor do carro, mas mesmo pelas pessoas com que nos deparamos pela frente, que são as donas dos carros, que nem sempre são mais complicadas. Também tenho histórias de carros que já fui ver, com o negócio feito, no fundo, vim para casa para tratar dos papéis, fazermos transferências, fazer tudo, e pelo caminho, na volta, as pessoas, já não vendo. E às vezes perdemos horas e horas atrás de carros e não se consegue concluir o negócio porque para as pessoas também é difícil desfazerem-se dos carros, que é normal, que eu também sou assim. Aquele Cadillac também foi dos primeiros carros que comprei e um dia fui eu, meu pai e um tio meu, fomos ao Alfeizerão comprá-lo. E foi o único carro daqui, acho eu, que o senhor pôs o carro em nosso nome antes de nós o pagarmos. De todos estes carros, foi a única história que eu posso contar assim. E viemos andar nele, portou-se lindamente, só parámos 3 vezes para abastecer gasolina e água. E chegou aqui, apesar do meu pai enjoar um bocadinho, porque ele tem a suspensão muito macia, e depois ele foi para outro carro mais moderno, e eu vim sempre a conduzi-lo. E é de umas histórias que também marcam. Eu normalmente uso os carros em passeios de ralis turísticos, no fundo, que acho engraçado poder usar os carros nestas provas, noutro ambiente, em que conseguimos trocar experiências com outros aficionados de marcas diferentes, às vezes da mesma marca, e é engraçado essa troca de experiências, e depois as pessoas normalmente, já tive este carro, já tive aquele, depois se mostrar umas fotos da coleção, acaba sempre por ter algum conhecido que tem alguma história ligada a algum carro. Então faz sentido ter os carros e usá-los nestes passeios. Já fiz 5 ralis nestes carros. Um deles foi um que fiz em Portugal com o meu pai, ficámos em segundo lugar e guardo memórias que de outra forma não conseguiria fazer. E é emocionante andar num carro com 30 anos, a fazer provas e a curtir o carro no fundo, e ao lado das pessoas que mais gostamos, e poder partilhar estes momentos é uma coisa fantástica. Um dos pontos altos também da coleção e desta experiência de ter os carros clássicos foi ter participado no Caramulo Motor Festival. A primeira vez foi inesquecível, sempre sonhei lá participar, mas nunca tinha calhado. Depois, a convite de um amigo da Lamborghini, levei o Diablo, tinha acabado de fazer uma revisão, e levei o carro, era GT. E acho que foi um sucesso e foi uma experiência fora de série, no fundo. Foi muito bom mesmo. O conselho que eu daria era procurar peças raras, em bom estado. A raridade tem sempre outro valor. Quanto mais original possível, melhor, no fundo. E carros simples de manter, apesar de haver mecânicos para tudo, mas hoje caminhamos para uma época que é cada vez mais difícil arranjar quem consiga mexer nestes carros. Então, é juntar a raridade, a originalidade e fácil manutenção. Para se for um tipo novo como eu, que gosto de perceber, não percebo muito, mas gosto de tentar perceber cada vez mais da mecânica automóvel, é uma coisa que me fascina, mas tenho noção que não percebo o suficiente para afinar os carros, pô-los 100% funcionais. O carro preferido desta coleção é uma pergunta muito difícil que me fazem e, no fundo, não tenho um carro preferido. Gosto dos Porsches, acho os Porsches super fáceis de usar, nomeadamente o 964 Turbo, um carro que andaria todos os dias se fosse preciso. O Carrera GT é um carro fenomenal, mesmo uma condução que não se explica, mas não é um carro fácil para andar. O Dino foi um carro que me surpreendeu muito pela performance dele, em comparação com outros que eu tinha, e não só experimentei depois de andar nele e de comprar, antes não tinha experimentado, não sabia o que é que era. O 8C também é um carro que tem um som fenomenal
Em termos de performance tem outros que ganham mais, por isso no fundo essa pergunta é muito difícil. Eu gosto de quase todos, desde o 356 ao Carrera GT gosto de todos, não há um carro específico. Se me dissesse mesmo o meu trio de sonho, era um 250 GTO, obviamente, um Alfa Romeo 33 Stradale e uma McLaren F1, era o trio de sonho. Depois de ser um bocadinho à terra, o trio de sonho era um Enzo, um F40 e um 300 SL, o Asas de Gaivota.